Vou falar de futebol. Ontem, Corinthians... Gente, o que é isso? Hugo Souza pegou 3 pênaltis. Quero falar uma coisa rapidamente. E eu quero ouvir você, torcedor corintiano. 11 99904 8756. Galera no YouTube também vai chegando. Compartilha com seus amigos. A classificação do Corinthians mascara um time que só sabe jogar 45 minutos. O Corinthians é um time que joga metade do jogo. Acabou. Às vezes é o segundo tempo, às vezes é o primeiro tempo. Como é que você toma um sufoco? E a gente falou sobre isso, Paulo do Vale, que dava pra botar um mistão, que dava... E deu mesmo, só que só metade do tempo. Como é que você toma uma virada do Red Bull Bragantino, com todo respeito ao Pedro Caixinha, que faz um grande trabalho, mas em casa... E você leva um jogo para os pênaltis com resultado favorável, você precisava apenas de um empate e ganhava de 1-0 até 20 minutos do segundo tempo. O Corinthians está empurrando classificação, avanço, permanência na Série A na base de torcida, camisa e personagem individual. Até quando? Porque não vai ser todo dia que o Hugo vai pegar 3 pênaltis, que o time vai arrumar um gol, que o Garro vai fazer gol. Sei não, viu, gente? Não sei não, hein? O resultado de ontem, gigante, Hugo gigante, não quero também apagar isso. Fiel torcida, mais uma vez, jogo 9h30 da noite, lotando, 43 mil torcedores, empurrando, gritando forte e ainda mais alto quando tomou o segundo gol. Aquelas coisas que a gente tá acostumado. Mas até quando, hein? Fica bravo não, torcedor corintiano. Até quando a gente vai ver o Corinthians dependendo de personagens individuais e de sufocos, né? Acho que eu posso colocar assim. Boa tarde. Martelli, você está certíssimo, você cumpre o seu papel, você faz a sua função de apresentador, de levantar pontos, mas eu te digo o seguinte, meu amigo. Existem noites que não são feitas para serem analisadas. Elas são feitas para serem sentidas. Contemplação? Sentimento. Okay. A noite de ontem... dessa terça-feira, dia 20 de agosto de 2024, ela não é uma noite para ser analisada taticamente e para entrar nessa mesa de debate da fase péssima, talvez, que o Corinthians passa. A noite do dia 20 de agosto de 2024 é uma noite marcante no coração do corintiano por conta da consolidação, talvez, da figura do goleiro Hugo Souza. Então hoje, Pedro Martelli, hoje eu não vou falar mal do Corinthians. Hoje eu não vou falar que o Corinthians com esse futebol mas eu não falei mal. Vai ser rebaixado. Hoje eu não vou falar que o corintiano está em apuros. Hoje eu vou apenas contemplar, exaltar e aplaudir Hugo Souza. Não, Hugo Souza eu mereceu. me retiro do Resenha Seguro Bet. Tem uma frase de um cidadão, na verdade é uma frase aqui de um cara de dentro da Rádio Bandeirantes, que é o seguinte: o Corinthians é tipo uma barata. Já ouviu essa? É que eu odeio barata, então... Não, então... E eu não odeio o Corinthians. Então, mas o Corinthians é uma barata. O Corinthians, ele é sentimento. Você pode pisar... Aliás, o São Paulo é sentimento, desculpa. Você pode pisar... Confunde os times. Você pode chutar, você pode... É difícil matar, entendeu? Essa frase não é minha, essa frase é de João Paulo Capelani. Também não gosto muito dele. Um frasista. Não gosto muito dele. Assim como você não gosta de barata, mas assim... Pode ser, porque tem gente que odeia o Corinthians, né? Tem gente que abomina o Corinthians, né? Mas, ó, não é meu caso, eu abomino baratas. Não, mas falando sério, ontem... deixa eu mandar um grande abraço pro pessoal do Camarote Fielzone, que ontem eu fui lá no Soccer Hospitality. Ontem eu falei pra vocês fora do ar que eu ia, e é parceiro aqui também da Rádio Bandeirante, fui lá conhecer, que estrutura, viu? Estrutura muito legal. Fui até lá, vi o jogo, voltei com enorme tranquilidade. Já tinha conhecido dos ídolos que o Paulo do Vale me levou, o senhor mesmo, cara. Sim. Você me levou. Você é um Porque São Paulo é sentimento. Porque São Paulo é sentimento. Quando fui lá, conheci, muito legal também. Tá faltando conhecer o do... Aqui em São Paulo, né? O do Palmeiras e o do Santos. Então, eu vi o jogo do Corinthians pessoalmente. Sabe o que me chamou a atenção? Ontem você falou de noite contemplar, assim, pra se contemplar. Ontem teve briga entre torcida.
É mesmo? Lá no setor norte eu vi. Porque eu fiquei dando uma viajada, né? Eu não vou muito em sempre estádio. Você não vai pra torcer, né? Não, agora, obviamente, eu fico dando uma viajada porque a gente não vai sempre em estádio. Quando a gente vai pra trabalhar e tal. Claro. Aí eu do nada vi com um rebuliço ali e falei, pô, tão brigando. Era organizada lá, brigando entre si, depois apazigou. Aí nos pênaltis, olha essa, o Gabi que hoje tá um pouco circunspecta aqui, silenciosa, porque tem jogo, mas vai falar. Eu tô Tá ouvindo quietinho. vocês Aí, ó, falando sobre Gabi. o Real Madrid das Américas. Não. Não, muito pelo brincando, contrário. Eu falei. brincando. Aí, ô, Gabi. O Real Madrid não tem Hugo Souza. Aí se liga, Gabi. Aí eu via embaixo do camarote Fielzone ali, no setor sul, cara, ânimos exaltados entre o fim do jogo e os pênaltis. Entre o fim do jogo e os pênaltis, porque tinha um misto de apoio com aquele cara que tava xingando, sabe? Então a briga era... O que eu quero dizer com isso? Quando o Corinthians toma o gol da virada e vai pros pênaltis, não fosse o Hugo pegar aquele último e derradeiro pênalti, que ele pegou o quinto pênalti e depois classificou, te falar um negócio, os jogadores do Corinthians, é difícil, sabe, Gabi? Você tá ganhando, você toma a virada, você vai pros pênaltis, o moral tá lá embaixo. Eu O moral acho... tá lá embaixo. A virada, o ponto da virada foi o Hugo pegar o quinto pênalti, o Rian perde o pênalti nas alternadas, o Hugo pega de novo, aí eu olhei e falei, cara, o estádio veio abaixo. Falei, agora acabou, Gabi, boa tarde. Boa tarde. Sobre o jogo do Corinthians, eu acho que a pior parte é que, além do Corinthians ter a vantagem de só precisar dos pênaltis, ele toma uma virada em 4 minutos. E isso, pra mim, é o pior de tudo. Porque não é que você tomou um gol no primeiro tempo, segurou um pouco e você tomou um outro gol. Não, você tomou um gol em 4 minutos. E é justamente o que você falou. O time do Corinthians, ele consegue só jogar os primeiros 45 minutos. Ele não tem força suficiente pra jogar o segundo tempo. E ontem é bom a gente destacar que não era um time reserva do Corinthians. Tinham vários jogadores que são titulares do Corinthians. Então, realmente, é pra gente analisar, a gente entender que esse time tem vários problemas. E a gente fala muito do Corinthians em Copas, e a gente tem que entender que o Corinthians tem um problema enorme no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não tá bem no Brasileiro, tá bem nas Copas e não tá bem no Brasileiro. E o torcedor corintiano, com certeza, prefere não cair no no Brasileirão do que ganhar uma Copa. Ele vai preferir ganhar a Sul-Americana inédita ou não cair pra Série B? Ele vai preferir não cair pra Série B. Então eu acho que o Corinthians precisa se atentar a isso. Tem jogadores aí pra chegar também, né? O Pedro Ramiro falou com a gente na semana passada sobre algumas contratações, mas eu sinto que o Corinthians não tem essa força, esse físico pra aguentar um segundo tempo. E a gente tá falando do Bragantino, que é um time que deixa a desejar também no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que ela não está entre as melhores. O quê? Você ouviu barulho de pássaros? Passarinho ou não? Você ouve? Por quê? Eu não tô ouvindo. Eu juro que eu ouvi um... Passarinho, Mel? Agora entendi, apareceu. É o milioso. Não, Gabi, você tem o primeiro lugar na fila aqui. Fica na sua, irmão. Os pássaros cantam. Fica na sua aí. O sol brilha. O cara chegou... Aliás, ele está na terra das andorinhas. Nossa, exatamente. Ele está na minha terra. Eu acho que terra de Carlos Gomes, o Guarani. O seu retorno tá alto, tem uma caixa de alguma coisa alta aí que tá voltando um eco. Mas você primeiro, Gabi, conclua aí, porque, o cara chegou meio-dia no Brinco de Ouro e consegue chegar atrasado. Manja aquele cara na escola que a mãe deixava o cara 45 minutos antes na escola e ele sempre chegava atrasado? Entra na segunda aula, né? Espera os 50 e mesmo minutos assim, e entra na segunda aula. E mesmo assim, agora tá melhor, meus amigos. E mesmo assim, o safado foi em quarto lugar na USP. Diga lá, Gabi, conclua. Não, é só esse ponto de que eu sinto que o Corinthians ele não tem força pra aguentar o segundo tempo e o Ramon Dias, ele ainda não encontrou esse time perfeito do Corinthians pra aguentar 2 tempos. E não dá pra um time também depender do Garro, que vai fazer um gol toda hora de fora da área. Isso. Que é um jogador importantíssimo pro Corinthians. Entendo o quanto ele é fundamental pra esse time. Só que não dá pra você depender dele o tempo inteiro. E ontem, de fato, foi a consagração do Hugo. Mas mesmo se o Corinthians não passasse nos pênaltis, não era culpa do Hugo. É culpa dos jogadores de linha do Corinthians. Porque foram eles que não aguentaram o segundo tempo. O primeiro tempo foi até que ok, assim, do Corinthians. Não foi um primeiro tempo tão ruim quanto a gente estava acostumado a ver. Mas o segundo tempo parecia que o Corinthians não queria mais nada, tinha sentado no resultado. E eu acho que esse é um grande problema, porque isso no Campeonato Brasileiro vai trazer muito mais dificuldade pro Corinthians, e aí ele entra como um fortíssimo... Né? Não tem os pênaltis, justamente, né? De perder por exemplo, Cuiabá, eu tô falando no aspecto de que se você faz 1-0 no primeiro tempo e você não aguenta o segundo, acabou. Obviamente o time vai vir pra cima de você e você acaba baixando muito as linhas. E eu acho que o Corinthians faz muito isso e precisa justamente melhorar esses aspectos, e o Hugo Souza acabou ontem fazendo o seu grande nome no Corinthians, e é um jogador que veio com boa parte da torcida não querendo e que agora tá sendo, não idolatrado porque é forte, mas um jogador muito querido pela torcida, porque tá salvando a equipe. Tem que ir pra seleção. Não só ontem, mas também no jogo contra o Grêmio. Milhose, cara. Porque contra o Grêmio ele também foi fundamental. Ele foi fundamental. Deixa eu falar